Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina, o segundo maior e melhor canal de todo o YouTube, perdendo para todos os outros. Eu sou o Wallace, vamos falar sobre Fluminense, mas também vamos falar sobre Brasileirão. Mais uma rodada aí meio... Caraca, que rodada foi essa? Então, vamos já, eu vou aqui mostrar para você como é que foi, como é que finalizou a rodada. Vários jogos aí que a gente poderia ficar imaginando assim, pô, esse jogo aí é a vitória certa, né, de algum time, mas foi a muito pelo contrário. Né? Isso porque, começando aqui de cima, ó, Mirassol e Santos. O Mirassol perdeu 2 pontos ali, né? Teve uma viagem do Ancelotti para ver o Neymar que não jogou, o Santos estava perdendo de 2-0 e que com o Gabriel Barbosa conseguiu empatar ali, né, praticamente os 2 gols já no final do jogo, né, 80 e 88 minutos de jogo, né, o que seria aí 35 e 42, 43 minutos de jogo, né, fora os acréscimos, é claro. Mas, ou seja, o Mirassol perdeu ali 2 pontos, né? Porque, pô, ganha de 2-0, se dá empate no final do jogo, né? Mais um jogo adiado aí, Atlético e Botafogo. Botafogo que apenas tem 3 jogos, né? Foram adiados 2 jogos, né? Muito em função da tabela apertada do Campeonato Brasileiro, assim como dos outros campeonatos. Mas o Botafogo tem 2 jogos a menos nesse momento. É o Botafogo que, por conta de ter apenas 3 jogos, 2 jogos a menos, tem menos 3 pontos, mas tem, né, de um total de 5 rodadas, 2 jogos aí. Um deles é contra o Vitória e o outro é contra o Atlético Paranaense. Depois aqui nós temos o Atlético Mineiro. E se você viu esse jogo, acompanhou esse jogo de alguma forma, o Atlético Mineiro fez o gol bem no início. Tipo assim, bola rolou, gol do Atlético Mineiro. O que provavelmente deve ter feito os atleticanos ficarem assim, caraca, vai sair goleada, gol com 2 minutos. Mas foi muito, de novo, pelo contrário. Né? Apesar deles terem feito gol apenas aos 2 minutos com o Coelho, só deu Inter, só deu Inter. Foram 19 finalizações do Inter. Né? O Everson foi o melhor jogador da partida, defendeu muito chute, aquele maluco defendeu. Né? E aí foi do início até o fim, dando praticamente o tempo inteiro Internacional. Foi 35% de posse de bola do Atlético, 65% do Internacional. Tem aqui embaixo, ó, Bahia e Vitória. O Bahia já tinha enfrentado o Vitória, né, pelo final de semana, tinha ganhado de 2-1, aí enfrentou de novo Vitória, só que aí dessa vez não deu vitória, não deu Bahia, deu empate. Agora não deu vitória pro Bahia. Minha cabeça meio doida. Não deu nem vitória, nem Bahia e não teve vitória, foi empate. O Vitória abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo e o Bahia ali, ó, empatou também nos acréscimos com o Jean Lucas. Né? E aí eu acho que esse daqui foi o mais bizarro. Né? Corinthians e Coritiba, velho. Esse jogo aqui, né? Se você tá acompanhando Coritiba, eu tô acompanhando mais ou menos, não vou dizer pra você que tô acompanhando a fundo, mas, por exemplo, times dos ex-jogadores do Fluminense, pelo menos que o Fluminense emprestou, eu tenho acompanhado um pouco mais, o Coritiba é um desses casos. Né? Teve ali gol do Lavega já, assistência no cruzamento muito bom do Lavega, mais, né, pro início do ano. E o Coritiba, que iniciou o Campeonato Brasileiro, perdendo de 1-0 pro Red Bull Bragantino com 1 a menos, né, em casa. Aí depois foi fora de casa contra o Cruzeiro, meteu 2-1. Né? A gente já fala aí do Cruzeiro. Aí perde de novo em casa, se não me engano, acho que foi pro São Paulo. Aí agora vai em São Paulo, enfrenta o Corinthians e mete 2-0. É muito curioso esse campeonato do Coritiba. O Coritiba que não está, né, lá embaixo não. O Coritiba está em sétimo com 7 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Aí nós temos agora aqui Cruzeiro e Flamengo, né? Mais ou menos na mesma linha do raciocínio do atleticano. O Pedro fez o primeiro gol pro Flamengo bem no início do jogo, 5 minutos. Né? Não foi tão no início assim quanto o Atlético, né? O Atlético talvez tenha sido o gol mais rápido desse campeonato. Mas aí, depois dos 5 minutos, o Flamengo só voltou a fazer gol aos 98, né? Ou seja, aos 45 minutos do segundo tempo já esgotado, com mais 8 de acréscimo, o Carrascal foi lá, fez 2-0. E o jogo foi bem disputado, né? Hora um atacava, hora o outro atacava, 4 defesas para cada goleiro,
17 finalizações para um, 15 finalizações para outro, grandes chances para cada um. E aí terminou 2-0 com um gol bem no início e um gol bem no final. Então, tipo assim, o torcedor que estava esperando uma goleada por ter feito o gol com 5 minutos, de novo, ó, muito pelo contrário. Remo e Fluminense. O Remo e Fluminense que começou ali atacando, começou gerando um pouco mais de perigo do que o Fluminense. Imaginou que iria conseguir talvez vencer jogando no contra-ataque, acabou não se sustentando nisso, tentou muitas vezes jogar a bola nas costas do Samuel Xavier, muitas vezes pro Aleph Manga conseguir ganhar, mas acho que só uma vez o Aleph Manga conseguiu fazer alguma jogada, driblou um, deixou outro no chão, aí na hora de chutar a bola estourou nas costas do Samuel Xavier, então tipo, perigo mesmo, nem foi tanto assim, foi de um chute de uma cabeçada do Remo, mas o Fábio estava lá para defender. Mas pelo lado do Fluminense, o Fluminense criou bastante, o Fluminense teve várias grandes chances. Não iniciou da melhor forma como os tricolores queríamos, né, já metendo gol, né? Mas teve uma mudança, né? O Savarino, como eu comentei no vídeo de pré-jogo, escalação, o time ia começar tudo exatamente igual como foi contra o Flamengo, exceto pela mudança do Serna para o Savarino, e que valeu a mudança. O Savarino jogou muito melhor do que o Serna. É, As jogadas de linha de fundo do Serna eu acho que são melhores do que o Canóbio, pela velocidade, pela questão de conseguir contornar melhor as situações em curto espaçozinho, né? O Serna, quando ele olha para o jogador, olha a bola, vê que tem um pouco de espaço, ele consegue contornar melhor. O Canóbio às vezes se embola nas pernas, mas o Fluminense ganhou, isso que importa. E aí o gol começou numa jogada, né, que teve um chute do René e um desvio do John Kennedy. E aí o John Kennedy fazendo um gol com a camisa 9 depois de vários jogos. Né? O John Kennedy não fazia gol desde o jogo contra o Bahia. E aí, enfim, fez gol. E depois fez um gol numa jogadaça, um cruzamento que foi basicamente numa jogada de mão do Acosta, que encontrou lá do outro lado da área uma cabeçada do Canóbio. O Canóbio que não vinha fazendo gol já há muito tempo. Né? O Canóbio que teve pelo ano de 2025 o ano mais artilheiro dele, não vinha fazendo gol, não teve assistência e conseguiu fazer um gol de cabeça, um belo gol inclusive. Né? E tirando essa questão dos gols, o goleiro deles defendeu muito, chute a queima-roupa, chute de média distância, bomba, foram várias defesas, né? Teve bola na trave do Canóbio, o Canóbio que acertou um chute que ele já estava tentando há muito tempo, decidiu cortar, né, para chutar cruzado, assim, a bola fazendo a curva, ele já está tentando isso, ele e o Serna há muito tempo, e não estão conseguindo. Eu estou sentindo que isso está sendo trabalhado nos treinamentos, né, porque toda hora tem alguém fazendo isso, o Serna, o Acosta, o próprio Savarino no jogo contra o Palmeiras, no outro jogo contra o Bangu não, Bangu sim. Mas agora, enfim, se eu estar mais perto, né? A bola bateu na trave, então teve defesa também do goleiro, um chute que não foi tão forte sendo a Costa, mas estou melhorando a precisão em jogos reais, né? Se a precisão estiver boa no treinamento, falta essa precisão no momento do jogo. E está melhorando. Agora indo para Vasco e Palmeiras, o Palmeiras que iniciou ali o placar, abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Flaco, não, o Palmeiras abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Flaco Lopes, e aí o que geral imaginou que seria já uma vitória certa do Palmeiras, né? Acho que todo mundo, pelo histórico recente do Vasco, o Vasco estava ali antes da rodada começar em último, antes da rodada começar não, tipo, depois do... Não, o Vasco estava em último mesmo, né? Olhando aqui agora, o Vasco estava em último, né? Porque o Vasco tinha um ponto, o Cruzeiro dois, então o Vasco estava em último mesmo, último colocado, basicamente enfrentar topo superior e topo inferior. Todo mundo pensava que o Vasco ia perder, mas o cara que bate pra caramba acabou batendo na bola e fazendo um gol, e depois o Vasco conseguiu virar na estreia do Renato Gaúcho. Na estreia, o Renato Gaúcho ano passado ganhou também pelo Fluminense, foram ali alguns jogos muito bons no início, depois desanou completamente
Se o Vasco ele era bem treinado, pode ser que agora no início a empolgação coloque à frente, né, esse bom treinamento, né, talvez um pouco ali de confiança, mas será que vai perdurar? São Paulo e Chapecoense, mais uma vitória do São Paulo que agora é líder, né? Ganhando o Chapecoense, que está no meio de tabela com 5 pontos ali, 12º lugar, depois de ter mandado embora até então técnico Crespo. Grêmio e Bragantino, último jogo aí que eu vou analisar com vocês, porque Atlético Botafogo foi adiado, né? Como já havia comentado, o Botafogo tem 2 jogos a menos. E Grêmio e Bragantino, mais um gol do Carlos Vinícius e o Grêmio não conseguiu vencer, né? Jogando em casa, o Grêmio que tem 7 pontos, é um dos times que mais tomou gol, acho que é o terceiro time que mais tomou gol. O Remo é o que mais tomou gol, ao lado do Santos, e aí depois vem o Grêmio que tomou 9 gols e também fez 9. Ou seja, o Grêmio, apesar de ter um artilheiro, um cara que sabe fazer muito gol, precisa se preocupar um pouco com a defesa, porque Luiz Castro ali, ou ele não está sabendo lidar com problemas defensivos do time, né? Ou tem que aprender a fazer mais gols do que toma, né? Porque se tomar 20 e fizer 40, não tem problema, né? Se for 2-1 todo jogo, ganha, chega lá em cima, né? Então é isso. E ontem o Fluminense que entrou a campo com esse time aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O Fluminense entrou a campo com esse time. Freitas, Gêmeos, René, Samuel Xavier, Otávio. Opa, não foi. René, Freitas, Gêmeos, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli. Esse meio aqui jogou bem, né? O Acosta com mais liberdade, podendo tabelar com o Savarino, John Kennedy, K9. O ataque foi muito bem. Mas a gente tem que analisar o seguinte, o Remo não é dos melhores times, né? Tá na Série A, tá, mas também não viveu um bom momento porque perdeu ali o Paysandu no final de semana. E aí provavelmente estava ali sentido ainda, assim como o Fluminense estava sentido, iniciou não muito bem. E aí terminou o jogo com essa configuração, Alisson e Otávio entraram, né? O Alisson que já fez sua estreia, Castilho que já fez a estreia, Castilho que participou um pouco ali do jogo, mas não foi dos melhores momentos, mas longe de ter sido ruim, fez aquela famosa casquinha que todo mundo ficava defendendo o Everaldo, fez essas casquinhas, brigou muito no alto. O Serna que entrou ali para correr, mas não conseguiu exercer tanta profundidade assim como a gente esperava. O Soteldo que teve muitos momentos, acho que se o Serna tivesse virado com o Soteldo, né, tivesse invertido, né, se tivesse sido assim o jogo, eu acho que o Serna teria tido aí mais oportunidades de talvez esticar mais o placar, um 3-0, linha de fundo, assistência, porque o Soteldo, ele não é tão rápido quanto o Serna, ele é mais habilidoso que o Serna, mas ele ganhava na frente e depois ele perdia, né? Aí tinha esses problemas, o Soteldo ele não conseguiu ali levar vantagem em embate X1, não entrou mal, mas não entrou bem. O Serna que entrou muita coisa, né? Não deu para avaliar muito dele. E o Savarino que jogou muito bem, depois entrou no meio, conseguiu ali dar um pouco de... Não é segurança que eu vou dizer, porque o Acosta ele é muito seguro, mas conseguiu dar um toque diferente do que o Acosta, porque o Acosta geralmente ele recebe a bola e toca para frente. O Acosta sempre tenta jogar essa bola, né, essa jogada mais vertical em direção ao gol. O Savarino ele segurou um pouco mais a bola. No meio, eu sinto que o Savarino ele é um pouco de Acosta e um pouco do Ganso, né? O Savarino ele tem dificuldade de perder a bola, vamos dizer assim, e por conta disso conseguiu segurar bem a bola e tocar a bola assim para trás. Então é isso, tricolor. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.